graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, A Doutrina da Salvação, capítulo 2, 4 aspectos da provisão de Cristo quanto à salvação. Mas na aula passada, tópico 4, redenção, o problema da escravidão do pecador. Foi tratado o seguinte assunto: qual a ideia básica de redenção? E hoje, no tópico 5, o preço da redenção do pecador. O salmista observou que nenhum homem pode pagar o resgate da alma do seu semelhante. Lá no Salmo 49, versículos 7 e 8. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Amém? Se todos os homens do mundo estivessem dispostos a morrer no seu lugar, amado, você ainda não estaria redimido. A maravilha da redenção é que a morte singular de Cristo, o Deus homem, foi o suficiente para salvar a todos os homens. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, diz: um morreu por todos. Amém? Assim, a Bíblia frequentemente se refere ao preço da redenção como sendo o derramamento do sangue de Cristo. Observemos algumas referências. Em Atos, no capítulo 20, versículo 28, diz: a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Em Efésios, no capítulo 1, verso 7, temos a redenção pelo seu sangue. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, não foi mediante coisas corruptíveis que foste resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo. A palavra sangue é sinônimo de vida no contexto da oferta de sacrifícios vicários. Levítico 17:11 diz: porque a vida da carne está no sangue. Assim, o que esses textos bíblicos estão dizendo é que era mister que Cristo morresse. Ou seja, desse a sua vida a fim de que nós não tivéssemos que morrer. Em Mateus 20, 28 diz: para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, sem a morte de Cristo por nós, não poderia haver remissão para os nossos pecados. Hebreus 9, 22. Cristo não padeceu uma só morte na cruz, padeceu duas, tanto a morte física quanto a morte espiritual. Historicamente, a igreja tem enfatizado demais a morte e o sofrimento físico de Cristo, e não tem enfatizado ou valorizado devidamente a agonia mais terrível, que foi a da cruz, a interrupção da comunhão dele e de seu Pai. Amém? Então, a Bíblia declara que no segundo período de 3 horas da crucificação, o céu escureceu, a terra tremeu e as rochas fenderam-se. Até a própria natureza reagiu diante do estarrecedor sofrimento de Cristo. Contudo, amados, não foram os homens que executaram tamanho sofrimento em Cristo, mas sim o próprio Deus, que estava manifestando a sua ira contra todo o pecado que seu filho carregava naquela cruz. Depois você pode conferir ali em Romanos 5, 9 e 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 10, ok? Frequentemente, nos esquecemos de que a maior dor não é do sofrimento físico, mas sim do sofrimento emocional. Quão doloroso é ver morrer um ente querido, ou sentir a separação de um amigo por causa de um mal-entendido. Da mesma maneira, a grande dor de Cristo na cruz, que se intensificou a partir da sua agonia no jardim do Getsêmani, não provinha da iminente perseguição da parte dos homens, mas, sim, da taça da ira de Deus contra o pecado, a qual ele sabia que teria que beber. A consequência da cruz seria a separação da comunhão entre Jesus e seu Pai. Realmente, não podemos imaginar o tormento do pecado atingindo a família celestial. Embora Cristo não tivesse pecado, ele carregou o nosso pecado por nós. E, portanto, foi condenado a sofrer a segunda morte em nosso lugar, a privação da comunhão com Deus, com o Pai. A dor proveniente dessa separação foi tão intensa que Cristo, com ansiedade, aguardou o seu fim.
Quando ele sentiu que o pagamento integral pelo pecado já fora feito, apressou a voltar à perfeita comunhão com o Pai, mediante esta declaração: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos capítulo 15, versículo 34. Amados, estas palavras devem ter muito significado para nós, pois se Cristo não tivesse morrido em nosso lugar, nós estaríamos dando esse mesmo grito agonizante por toda a eternidade. O fato de que Cristo tinha plenamente satisfeito o preço da nossa redenção é visto na resposta imediata do céu. O sol voltou a brilhar e a comunhão interrompida entre os membros da Trindade foi estabelecida, pois o véu do templo, naquele momento, foi rasgado em dois, indicando que havia agora um novo e livre acesso dos homens à direta presença de Deus. O preço da cruz, que inspira reverente temor, deve levar cada crente a odiar o pecado e a pegar-se firmemente à retidão. E para nós terminarmos nossa aula de hoje, Pedro diz que o reconhecimento do preço pago na cruz deve levar-nos a abandonar nosso velho modo de vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, 18 e 19. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento. Paulo acrescenta que o crente, uma vez consciente desse preço, deve ansiar por fazer aquilo que glorifique a Deus no seu corpo, durante sua vida inteira. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 20, diz: Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Então, na próxima aula, capítulo 3, o lado divino da conversão do pecador. Tópico 1, a presciência e a eleição de Deus. Vamos tratar os seguintes assuntos. Como definir a palavra presciência quanto à sua relação com os atributos de Deus? Qual a base sobre a qual a eleição se apoia? Amém? Na próxima aula, então, o lado divino da conversão do pecador. Observe o carinho que ele teve preparando todo o nosso resgate. E ele nos deu uma missão. Nós íamos por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. E nós temos que fazer isso. Você possa usar esse material para evangelizar seus parentes, seus amigos, seus familiares, né? E cumprir o desígnio que o Senhor deixou para nós. Amém? Se você gostou, deixe o seu like. Se você tem alguma dúvida, vai nos comentários, deixa lá sua pergunta, né? Também contribua com a aula, dando palpites, opiniões a respeito de como nós podemos melhorar. E não esqueça de divulgar o canal. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.